espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, yeah. Onde flui o amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra E céu. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te exaltamos, Senhor, pelos teus feitos em nossas vidas, Pai. Te exaltamos, Senhor, pois sobre toda a terra e céu só tu és digno de ser louvado, Senhor. Só tu és digno de ser adorado, Senhor. Eu sou a Rafaela, esposa do Dani, mãe do Emanuel. Eu sou de berço cristão. Isso significa que eu nunca saí da igreja, nunca tive um momento de revolta, assim, né? E sou feliz com isso. Eu sei que tem algumas pessoas que acham que é privilégio quando a pessoa sai da igreja e depois tem um encontro com Cristo e volta para a igreja e tal. Eu não acho privilégio algum, porque só quem saiu dos caminhos do Senhor e sabe o preço, né, do arrependimento, do perdão, do pecado, é que pode falar se realmente foi bom, sabe? Que é custoso, né, você sair dos caminhos do Senhor, né? É custoso. Quem saiu sabe. E meus pais, músicos, ministros na igreja. Então eu cresci não sendo uma peça de tropeço na vida da minha família, dos meus pais. Meus pais tiveram 4 filhos, 4 filhas, né? Então sou eu mais 3 irmãs. E nós estávamos todo o tempo junto com eles, todo o tempo. Graças a Deus.
o que me inspirou muito, né, quando nós decidimos que nós íamos começar a nossa prole, que os nossos filhos fariam parte, sabe, do nosso ministério, do nosso chamado, até que um dia, né, quando ele crescer, ele decidir, né, ele ouvir a voz de Deus e seguir o ministério dele, seguir o chamado dele, né. Mas os filhos fazem parte da nossa herança, e eu fiz parte da herança do chamado do ministério dos meus pais. Apesar dos meus pais depois terem seguido um caminho tortuoso, se separaram muitas vezes, mas a música, o ministério de música nunca saiu da minha vida. Nunca saiu da minha vida. Com a minha mãe eu aprendi a cantar. Com meu tio eu aprendi a ouvir boas músicas. Né? Com a minha mãe eu aprendi que o período de louvor na igreja é muito importante e que o período da palavra era tão importante quanto. E é muito bom poder falar isso, porque hoje nós vivemos num momento, não sei se vocês participaram disso ou ouviram falar disso, mas a gente tem andado num momento onde a palavra não é mais a coisa mais importante, não é nem mais importante. O período de louvor é a coisa mais significativa do culto. E eu acho que não é bem por aí, né? Tudo tem o seu lugar, tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. E na igreja é a mesma coisa. O louvor, o período de louvor, não é mais santo que a palavra. Pelo contrário. Nós estávamos há 2 dias atrás na Jocum, lá em Curitiba, e o pastor Ariovaldo Ramos estava lá. Vocês conhecem, alguns irmãos conhecem o Ariovaldo Ramos? Né? Sensacional, né, gente? O que vocês puderem ler sobre os livros que ele tem, procurem, porque realmente é um alimento muito bom. E ele trouxe isso de uma forma muito, muito clara, e muito sensível e muito humilde. E pela primeira vez eu vejo um pastor com o significado que ele tem, o significado como ele tem, falar sobre isso, que o ministério de louvor é um ministério de ensino. E serve para muitas coisas. O período de louvor serve para muitas coisas. Serve para exortar, serve para ensinar, serve para trazer mais fé no nosso coração, serve para reforçar aquilo que está na palavra, aquilo que foi pregado pelo pastor. É um ministério de ensino, gente, que tem que andar assim, ó, juntinho com o ministério do pastor. Aí o Ariovaldo Ramos falou o seguinte, porque no meio de uma crise, ele falando dele, tá, gente? Ele como pastor, pregador da palavra. No momento de crise, o irmão não vai lembrar da frase bonita que ele falou, vai lembrar daquele hino que teve a ver com a palavra. Olha só. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei feliz que foi um pastor que falou isso, não foi o ministro de louvor, porque o ministro de louvor falando sobre ele mesmo é uma coisa, né? Agora, um pastor falando sobre isso, eu achei muito interessante. E me fez lembrar, me fez voltar a minha vida desde lá dos 5 anos, quando eu me entendo por gente, né? E essa coisa do período de louvor sempre... Eu acho que eu fui uma criança muito estranha, gente, sinceramente, porque eu lembro a primeira vez que eu levantei a mão na igreja, que a minha igreja era uma igreja extremamente tradicional, a gente não podia bater palmas, não tinha bateria dentro da igreja, né? A primeira igreja, né, onde meus pais participavam da liderança, era muito fechado. Isso por 89, 90, sabe? Na virada aí da década, não se podia nada. Aí, quando nós fomos para outra cidade, né, e começou lá por volta de 92, 93, 94, estava começando um mover de um pouco mais de liberdade dentro da igreja, né? Bateria, guitarra. E eu lembro que nessa igreja que a gente foi, a Igreja Batista, que a gente frequentava, eu sou batizada na Igreja Batista, eu lembro a primeira vez, assim, acho que eu tinha 9 anos, que aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, me deu uma vontade assim, de fazer, dar alguma expressão que não fosse só cantar.
Era esse sentimento que eu tinha. É me expressar de outra forma que não fosse a voz apenas. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, morrendo de vergonha, e levantei a mão assim. E continuei cantando, assim, de olhinho fechado, assim, pensando, meu Deus, alguém vai me recriminar. Ai, graças a Deus, não me recriminaram. E aí, a sensação de liberdade foi muito grande. Só o fato de poder levantar a mãozinha para adorar. E louvor, a palavra louvor, é exatamente isso. Mas e adoração? Eu ouvia mais ou menos, né, eu estava lá atrás, aí eu estava meio que tentando acompanhar o que o Dani estava falando, mas ele falou alguma coisa sobre essa questão de sentir o espírito, né? Falou alguma coisinha sobre isso. E para vocês, o que é adoração, gente? Ele perguntou para vocês o que é adoração? Não. O que é adoração para vocês? O que é adoração, gente? Exaltar alguma coisa ou alguém? Tem algum adolescente, mais ou menos, quase adolescente, ou que passou um pouquinho da adolescência aqui, né? Eu sei que a fase da adolescência é uma fase muito interessante, né, gente? Todo mundo aqui passou por isso, que é o momento onde a gente tem um ídolo, né? A gente tem alguém que é algum músico, algum ministro de louvor, infelizmente, algum artista, tem, né? Aí, o que você vê os adolescentes fazendo em relação a esses artistas? Imitando, se vestindo igual, falando igual, penteando cabelo igual, tipo Justin Bieber, né? Sabe? Fazendo tudo igual, roupa, tudo, um negócio absurdo. Absurdo. Quando você adora alguém, quando você tem um ídolo, você acaba dando um jeito de se tornar igual. Certo? Né? Alguém que pratica esportes, tem um ídolo lá. Eu vou jogar, meu foco é jogar igual fulano. É uma coisa que sai de dentro para fora. Você quer se tornar parecido com aquela pessoa. Ao passo que louvor é algo que você... É uma manifestação, é uma ação, é um ato. A adoração é completamente interno. A adoração não tem nada a ver com música. A adoração não tem nada a ver com música. Há um tempo atrás, eu cheguei a ouvir isso de uma pessoa que louvor era músicas rápidas e adoração eram as músicas mais intimistas, sabe? E, infelizmente, tem muita gente que pensa assim. Muita gente pensa assim. Mas não é verdade, gente. Não é verdade. Porque a adoração não tem nada a ver com música. Tem a ver com a atitude do seu coração. Da mesma forma que um adolescente quer se fazer igual ao seu ídolo, a quem ele adora, venera e tudo mais, esse é o foco do adorador. Essa é a razão da adoração. Esse é o cerne da adoração, que é você se tornar parecido com aquele a quem você adora. E isso, então, significa que sai daquele período de louvor, sai daquele momento de música que nós temos na igreja, certo? Não é só aqui, então. É lá fora, no seu dia a dia. Não estou falando que você vai sair cantando o dia inteiro, porque a adoração não é música. A adoração tem a ver com o seu interior. Eu também tive um momento nessa área assim, do louvor e adoração, onde se ensinava, inclusive, como fazer um período de louvor que desse certo. Eu estou falando isso porque, como tem bastante gente de Ministério de Louvor, achei muito, muito importante a gente falar. Não é que você não tenha que preparar um período de louvor legal. Mesmo porque nós temos um Deus excelente e tudo que nós vamos fazer para Ele, temos que fazer de forma excelente. Não é perfeita.
né? Porque aí isso gera o perfeccionismo que acaba com a vida da gente. Estou falando de excelência, você fazer o melhor de si. Você pode fazer o melhor de si. Mas eu lembro de uma época que se ensinava o período de louvor que estava certo. Aí eu, inclusive, achei isso nos meus papéis. Assim, falei, meu Deus do céu, que medo. Porque tem os períodos de louvor que você começa lá em cima, fazendo um louvor super de celebração. Aí começa a cair, aí você faz um momento de adoração, contrição. Aí você fica ali uns bons minutos cantando um monte de música que fala sobre isso e tal. Aí você chora e depois volta para a celebração e acaba. Eu participei de um curso que se ensinava isso. Isso é pura manipulação. Pura manipulação. Né? Isso é a loucura que a gente se envolve, né, no dia a dia aí. E eu acho que eu passei por vários momentos, né, apesar de ter só 30 anos, né, como eu falei, eu estou nesse caminho já desde pequena. E eu fui para Jocum, para Vila do Louvor, que é uma base com foco, né, nessa área de música e artes e tudo mais. E aí eu tive oportunidades maravilhosas na minha vida de poder cantar, né, com pessoas como Ademar de Campos, Gerson Ortega, dos Vencedores por Cristo, né, com muitas pessoas que ministraram demais na minha vida. O Masao Sugihara, né, vocês devem conhecer. E eu tive o prazer de poder desfrutar do que é realmente louvor e adoração, sabe, gente? E não essa coisa louca que está andando por aí, onde você canta e repete as mesmas palavras e você esquece de fazer um culto racional, né? E louvor tem muito disso. Esse período de louvor tem muito disso, né? Não, você tem que jogar suas emoções e mexe com as emoções e tudo. E sim, Deus nos deu as emoções, mas Deus também nos deu um culto racional, uma mente para a gente pensar. E nesse texto, né, que fala sobre o culto racional, ele não fala sobre um culto emocional, que nós devemos dar a ele um culto emocional. Nós devemos dar um culto racional. Então, nós precisamos entender aquilo que nós estamos cantando, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. E sim, com todo o nosso coração, entregar a Deus um louvor. Como é que você vai louvar um Deus com quem você não tem intimidade? Como é que você vai falar das qualidades de alguém que você não anda dia a dia? Que você não caminha no dia a dia, que você não conhece. Aí fica aquela coisa assim, acanhada, né? Deus, o Senhor o Senhor é legal. O Senhor é joia. Porque não sai. Aí, o período de louvor aqui na igreja, para você, se torna uma coisa chata. Se torna uma coisa maçante, porque talvez seja porque você não tem o que falar para Deus. Gente, eu estou num período da minha vida que qualquer períodozinho de louvor, qualquer momento, qualquer conversa sobre Deus me dá vontade terrível de chorar. Porque tem sido um momento que eu tenho experimentado muito da provisão de Deus, sabe? Que eu tenho experimentado muitas lutas. Nessas lutas, eu tenho experimentado da fé. Porque há muito tempo atrás, eu aprendi que a gente precisava se alegrar por passar por diversas provações. Porque através dessas provações, seria produzido o que em nós? Fé, perseverança. Então, eu estou tentando aqui trazer de uma forma muito simples, sabe, gente? Na prática mesmo, né? A diferença entre louvor e adoração, sabe? Você vai vir aqui para o culto, não somente para receber de Deus. Você vai vir aqui para o culto para fazer tipo um fechamento de como foi a sua semana. Você vai poder comunicar-se com Deus e falar para Deus, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é amigo, o Senhor é bondoso. Mas só se você conheceu Ele. Só se você experimentou dele. Só se você adorou a Ele. Porque isso é adoração. Você conhecer a Deus no seu dia a dia.
E isso, gente, não tem preço. Coisas maravilhosas Deus faz na nossa vida quando a gente adora Ele. Quando a gente adora a Deus, coisas maravilhosas acontecem. Você se reconcilia com o Pai. E não apenas com o Pai. Através da reconciliação com o Pai, você se reconcilia com o outro. Através do perdão que Deus te deu, você perdoa o outro e pede perdão ao outro. Quando você adora, a sua vida é transformada. E além da sua vida ser transformada, outras vidas serão transformadas por você. Só que isso apenas acontece com uma busca diária do coração de Deus. Isso somente acontece através de uma verdadeira adoração. Vamos abrir em Hebreus 13, os versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Prático, né, gente? A adoração faz exatamente isso. A Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara sobre o desejo de Deus para as nossas vidas como cristãos. Mas é uma pena que nós focamos a nossa vida em coisas muito rasas, em questões e problemas muito rasos. É muito fácil, irmãos, muito fácil. Nós viemos para a igreja, né, nós louvarmos, cantarmos, fazer tudo muito bonito. Aí a gente sai da igreja e a gente não vive uma vida de adoração. Né? E a palavra de Deus ela é muito clara aqui, ó. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Você se doar, como o Dani está falando aqui, né? Se Ele doou porque nos ama, nós precisamos fazer o mesmo. E adoração, uma palavra que é talvez a mais parecida com a adoração, em relação ao contexto, é o amor. Porque Deus amou e doou. Ele deu o que era mais importante para Ele. E o que nós estamos fazendo? Estamos sendo parecidos com Jesus? Será que nós estamos sendo parecidos com Jesus? Será que nós realmente adoramos a Ele? Ou a gente só vem para a igreja e canta? Né? Então, atitude de adoração, uma verdadeira adoração, talvez ela até comece quando nós saímos da igreja, depois do culto. Que é quando a gente vai conviver com os necessitados, que é quando a gente vai conviver com pessoas que não conhecem Jesus Cristo, que é quando a gente vai ter consciência de pessoas de dentro da igreja que não têm o que precisam. E aí a gente vai começar a ter atitudes de adoração, atitudes de sermos parecidos com Cristo. E aí você não vai mais se preocupar com coisas pequenas. Talvez coisas pequenas que acontecem dentro de qualquer igreja. Talvez você não vai mais se rebelar por conta de picuinhas. Porque a vida de adoração, gente, pede de nós um nível muito mais alto. Sabe? Um nível mais alto. A gente olhar para Deus e olhar para as pessoas com o coração de Deus. Olhar para as situações com os olhos de Deus. Isso tem a ver com adoração. Sermos parecidos com aquele que a gente adora. Simples assim. Sobre essa questão do louvor e da música, eu também não estou querendo dizer que a música não faz parte da vontade de Deus, tá, gente? Que o louvor, que esse período de louvor não faz parte. Porque faz, sim. Tem um papel extremamente importante na nossa vida, sim. Eu estudei canto, sou formada em canto no Conservatório de Curitiba.
Estou me formando em percussão no Conservatório de Curitiba. Trabalhei com musicalização infantil com crianças em situação de risco por 2 anos. E, se Deus quiser, vou voltar a trabalhar agora com eles também. E, gente, a música, por si só, já é um instrumento de Deus maravilhoso, que pega a gente de jeito, trabalha as nossas emoções, sabe? Trabalha as nossas emoções. Por isso que a música dentro da igreja precisa realmente fazer parte, ser bem feita, sabe? Com carinho, mas sem manipulação. Porque, infelizmente, existe muito isso. Né? Você, ministro de louvor, hoje, assim, por aí, no Brasil afora, você é praticamente ensinado a manipular as pessoas. Porque a música mexe com as nossas emoções, sim. E a gente precisa ter muita sabedoria quando a gente vai fazer um período de louvor. Saber que não é a gente que está transformando, mexendo, fazendo as pessoas chorarem, fazendo as pessoas sorrirem. Nós só somos um canal, irmãos. Um canal. Só isso. Ai de nós, se achamos que é por nossa culpa, por nossa conta, o que acontece durante o louvor, né, no período de louvor. Ai de nós. Mas também temos que ter muito temor a Deus. Porque, às vezes, gente, quantas vezes eu chorei por questões da minha vida durante o louvor? Sabe, quantas vezes, durante o louvor, eu tive discernimentos sobre situações, relacionamentos, que eu fui lá e falei, meu Deus do céu, eu preciso pedir perdão para essa pessoa. Sabe? Quantas vezes? Porque Deus trabalha assim. E o período de louvor é um momento mesmo para a gente se preparar para a palavra, aquietar o nosso coração e ouvir do Senhor. É um momento mesmo para a gente se entregar para Deus e poder falar para Ele como nós estamos nos sentindo. Ou simplesmente, puramente, falar sobre Ele, engrandecer o nome dEle. É um exercício para quem também só vem para a igreja e somente reclama para Deus. Deus, o Senhor não fez isso. Deus, olha, minha vida dá uma droga. Olha, minha vida está assim. Olha, minha vida... É um exercício você também parar de olhar para a sua vida e olhar para quem Deus é. Porque isso também traz fé para o seu coração. Um exemplo, se eu não estou tendo o que eu precisava em relação a alimento, o que eu acho que eu preciso, né? Porque, na verdade, a palavra de Deus fala que é para a gente não se preocupar, porque Ele nos dá aquilo que nós necessitamos, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa de uma coisa que a gente não precisa tanto. Né? A gente fica bravo com Deus, porque Deus, você deixou faltar isso na minha vida. Não é bem assim. Mas é um belo exercício, então, para uma pessoa que acha que está faltando algo, falar assim, o Senhor é provedor. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor não deixa faltar nada para ninguém. E você lembrar quem Deus é, porque na verdade Deus é provedor. Mesmo que você não esteja enxergando. Deus é fiel. Mesmo que no momento, na sua vida, você não esteja enxergando a fidelidade dEle. Deus cura. Mesmo que no momento você esteja doente. Deus é Jeová Rafá, é o Deus da cura. Deus é Deus em todas as situações. E no período de louvor, é importante a gente parar de olhar para nós e olhar para quem Deus é e falar e proclamar a verdade, que é quem Deus é. Certo? E às vezes, nesse período que nós estamos parando de olhar para nós mesmos e olhando para quem Deus é, afirmando quem Deus é, coisas na nossa vida acontecem. Sabe, gente? E o princípio é exatamente esse. Nós nos esvaziarmos de nós mesmos e olhar para quem Deus é. Tirarmos de nós o foco e olharmos para quem Deus é. Porque na palavra de Deus, o foco não é o eu. Pelo contrário, na palavra de Deus, o foco é esvaziar-se de si mesmo. Né? O foco na palavra de Deus é deixar tudo que você tem e seguir a Ele. Não é você arrecadar bens para mim, nham. Não é. Né? Tem algumas coisas que precisam ser colocadas em ordem.
E isso acontece quando a gente para de olhar para a gente e olha para Deus. E aí, gente, acontece algo maravilhoso quando a gente olha para Deus e se aproxima de Deus. Deus começa a nos mostrar quem nós somos, os nossos pecados. Porque quanto mais perto de Deus, mais luz nós vamos ter. E que nem a lâmpada, né, que atrai aqueles bichinhos, assim, quando se acende a luz, você enxerga as impurezas, né? E é assim com Deus. E isso é maravilhoso. Infelizmente tem gente que não gosta, que nem quer se relacionar com Deus, justamente porque não quer ver as próprias impurezas. Mas é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Não ver as impurezas, né? Porque o pecado é triste. Mas é maravilhoso você saber que tem um perdão. E aí você pode adorar a Deus e levar a Ele um sacrifício de perdão. A principal coisa que eu queria deixar para vocês, irmãos, é isso, sabe? O louvor, o seu louvor para Deus, a profundidade do seu louvor vai ter a ver com a vida que você vive lá fora, com a sua vida de adoração. Se você caminha como Ele, se você experimenta Ele cada dia, aí você vai poder fazer um louvor que Deus vai ouvir e falar assim, ela está falando a verdade. Porque eu sei que lá fora ela viveu dessa forma, ela me viu, ela esteve comigo. Aí Deus vai se agradar do seu louvor. Eu queria que você olhasse para dentro de si agora e se perguntasse como está sendo o seu louvor a Deus. E como está sendo a sua vida de adoração. Né? E eu queria fechar esse momento louvando a Deus de acordo com o que você tem vivido. No caso, de acordo com o que eu tenho vivido. Tá, então feche os seus olhos agora, irmãos. Vamos terminar assim. Ó Deus, eu oro para que o Senhor tire de nós, Pai, os pensamentos errados que nós temos com relação à vida de adoração, vida de louvor, Senhor. E eu oro, Deus, para que o Senhor faça entrar no nosso coração, Senhor, essa forma tão simples. Deus, essa fórmula tão simples, Pai, mas que é tão real, Senhor, tão profunda, Deus. Eu oro também, Deus, para que o Senhor tire de nós a vergonha que muitas vezes nós temos de nos manifestarmos, Deus, em louvor ao Senhor. E eu sei, Deus, que o Senhor gosta e preza por isso, Deus, de qualquer forma, Senhor. Não é só, né, através da canção, mas através, às vezes, apenas da palavra, Deus, do levantar das mãos, do ajoelhar, de uma dança, de uma pintura, de uma arte, Deus, que nós podemos fazer em louvor ao Senhor. São tantas manifestações que nós podemos fazer, Deus. Tantas manifestações, são tantas atitudes que nós podemos tomar. Tire de nós, ó Deus, a vergonha, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor comece algo novo, Deus, nessa igreja, nessa área de louvor e adoração, Senhor. Eu oro, Deus, para que pessoas com dons e talentos escondidos possam se manifestar, Senhor, e poder louvar ao Senhor através desses dons e talentos, Pai. Talentos, Deus, na arte, Senhor. Na pintura, no desenho, Deus, na dança, tantas coisas, Deus. Né? Irmãos, talvez, que gostem da música, que gostem de cantar, que gostem de tocar, Deus, mas tem tanta vergonha. Deus, eu oro para que o Senhor, nesse fim de semana, que o Senhor inspire essas pessoas, Deus, a tomar um passo e não ter mais vergonha, Deus, de se manifestar em louvor ao Senhor, Deus. E eu oro também, Deus, para que o Senhor libere, Deus, para essa igreja, Deus, para as pessoas que estão aqui, Senhor, essa liberdade, Deus, de, no período de louvor, em qualquer outro período, poder fazer exatamente isso, Deus, que as palavras nos ensinaram, Deus, poder falar em voz alta, se ajoelhar, levantar as mãos, ter essa liberdade, Deus,
para louvar ao Senhor e falar dos teus feitos, falar sobre quem o Senhor é. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Queremos engrandecer, exaltar o teu nome, Pai. Libera, Deus, nosso coração, Senhor. Libera, Deus, a nossa voz, as nossas mãos, Deus. Libera os nossos pés, Deus, para que possamos expressar, Pai, de forma que o Senhor merece, Deus, todo louvor, toda a nossa gratidão, Pai. E que o Senhor venha nos impulsionar, Deus, a ter uma vida de adoração, Senhor. Digna também, Senhor, de sermos filhos teus, Pai. Sermos teus filhos, Senhor. Sermos parecidos contigo, Deus. Que possamos dar também ao Senhor uma adoração digna, Pai. Em nome de Jesus. Amém.